Fala, turma! Novo vídeo falando sobre mais concurso público. E dessa vez, concurso para a Câmara de Assis. Concurso de número 1 de 2026 e diversos cargos, escolaridade ensino fundamental ou ensino médio ou ensino superior. Faixa salarial: R$ 1.437,64 até R$ 8.510. Inscrições a partir de 31 de agosto até 8 de outubro. Vamos ler juntamente. O concurso da Câmara de Assis oferece oportunidades para procurador legislativo, ajudante de serviços, agente legislativo, assistente técnico, nas opções de áudio e vídeo, opção contábil, opção informática, opção recursos humanos, motorista, analista de sistemas, controlador interno. Legal? Além do salário, a Câmara Municipal de Assis oferece benefícios para a alimentação do servidor, da servidora e auxílio saúde. Você se interessou? Lá para o município de Assis. Então, aqui no site da Fundação VUNESP, vou deixar na descrição do vídeo este link para acesso direto à página deste concurso público. Legal? Então, se interessou, você vai clicar em Saiba Mais. Ao clicar em Saiba Mais, aqui tudo isso nós fizemos a leitura, você clica em Editais e Documentos. Observe, em 22 de agosto, publicado o edital de abertura de inscrições. Assim que você clica aqui, note, cor branca, agora cinza. Clicou, vai abrir o documento em formato .pdf com 54 páginas, mas não há por que se desesperar. Você não vai ler todas as 58 páginas. Você vai ler aquelas que tenham a ver com o cargo escolhido, porque existe uma tabela e começando por aqui, nessa tabela, a primeira coisa que você deve observar: você possui os requisitos exigidos para determinado cargo. Você observa, opa, analista de sistemas. E aí, aqui na última coluna da tabela, exigência, ensino superior completo em análise de sistemas, ciência da computação, engenharia de software, entre outros correlatos. Não possui esse requisito? Não há por que pensar nesse cargo. E aí você observa outros cargos. Controlador interno, também exige ensino superior, mas não só. Procurador legislativo, mesmo raciocínio. Agora você vê, por exemplo, você possui ensino fundamental completo, então você poderia disputar a vaga para ajudante de serviços. Se possuir ensino médio completo, pode disputar a vaga para agente legislativo, ou se for ensino médio completo ou técnico completo. Mas, além disso, registro no CRC, você disputaria o cargo assistente técnico contábil. Legal? Então, você entendeu que nessa tabela, mais do que observar a remuneração inicial, você olha a última coluna aqui, ó. Tá ok? Tá ok? Esta mais à direita. Então, fazendo a leitura de um edital, você sabe que tem aqui o começo, o preâmbulo, fala do presidente da Câmara Municipal de Assis, e aí torna pública a abertura de inscrições e a realização do concurso público regido por este edital e pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Assis, lei ordinária, etc. e tal. E a organização do concurso, também a aplicação, sob a responsabilidade da Fundação VUNESP. VUNESP com V de vaca, V de vicissitudes, V de vestibulares, mas falando de concurso público. E bem importante, muita coisa escrita no edital. As publicações referentes a este concurso poderão ser acompanhadas por meio do Diário Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de Assis. Legal? Além disso, também pela Fundação VUNESP, no site da VUNESP, que estará na descrição deste vídeo. Então, começando pelo capítulo 1 dos cargos, você já viu um pouquinho da tabela. Este concurso destina-se a prover cargos
que já existem na Câmara Municipal de Assis, e também para a formação de cadastro de reserva. A sigla é CR. Por exemplo, ajudante de serviços, você observa na tabela, existe vaga neste momento? Não, existe CR, cadastro de reserva. E aí, esses cargos vagos ou a formação de cadastro de reserva para prover vagas, né, no caso do cadastro de reserva, vagas que vierem a surgir ou forem criadas durante o prazo de validade do concurso, observadas a conveniência, interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da administração, no caso, a Câmara Municipal de Assis. E o item 1.2 fala sobre a tabela, porque você observa cargos, total de vagas, número de vagas para ampla, PCD, PPI, remuneração inicial, jornada semanal de trabalho, para todos os cargos, 40 horas de trabalho por semana, e os requisitos exigidos, como eu disse na última coluna, é importante você notar, olhar com atenção. E a Câmara oferecerá esses benefícios: programa alimentação de servidor e auxílio saúde. E aí você segue lendo. Item 1.4, 1.5 e as atribuições no anexo 1º deste edital. O que são atribuições? E isso já nos ajuda a você entender por que você não vai ler tudo nesse documento. Embora e é de responsabilidade ou obrigação de candidata a candidato a vagas de concursos, fazer a leitura total e integral do edital, que é a Bíblia do seu concurso. Mas, como eu disse, você não lê tudo. Por quê? No anexo 1 das atribuições, o que é isso, Fábio? O que a pessoa vai desenvolver lá na Câmara Municipal. O ajudante de serviços, qual a missão do cargo? Quais as responsabilidades? Aqui estão, em destaque na cor azul, claro que as atribuições, as tarefas, obrigações, deveres do agente legislativo, diferentes das do ajudante de serviço. Então, são esses aqui, ó, os deveres, obrigações, competências, atribuições. Por isso que, a partir do momento que você possui um requisito, e aí selecionou o cargo que é de seu interesse, você deseja, você vai pagar a inscrição, haverá prova, e você já entendeu que você precisa ler o edital. É a bússola, o norte de seu concurso. Muito do que aqui está escrito neste documento chamado edital, você sabendo, você não sofre, por exemplo, uma eliminação antecipada, porque um edital é um documento legal no sentido de jurídico e muitas as proibições, deveres de candidatas e candidatos, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Então, leia esse item 2.1. Leia, por favor, pause o vídeo, faça a leitura. No 2.2 fala que a inscrição deverá, olha só, deverá ser efetuada das 10 da manhã do dia 31 de agosto até pertinho da meia-noite do dia 8 de outubro, exclusivamente pela internet no site da Fundação Vunesp, vunesp.com.br. Não será permitida a inscrição. Tá vendo? Falei para vocês. Muitos nãos, não, dentro de um edital. A inscrição implica a completa ciência, você está consciente. E a tácita aceitação, você leu, você aceitou, legal. Dessas normas e condições estabelecidas no edital e em demais normas legais pertinentes, e o candidato a candidata não pode alegar qualquer espécie de desconhecimento. Não poderá depois dizer, eu não sabia. Tudo bem? No 2.5, por exemplo, fala da data da posse. Mas espera aí, você está vendo nesse vídeo o concurso da Câmara de Assis, as primeiras informações, você observou a tabela, você possui o requisito exigido na última coluna, daí você selecionou, por exemplo, porque tem o requisito, assistente técnico de recursos humanos, depois você observa remuneração inicial, jornada semanal de trabalho, se existe vaga ou então se será formado um cadastro de reserva para o cargo. E aí, isso de posse você vai ver depois de todas as fases e etapas do concurso.
Mas no edital, porque é completo o documento, você já fica sabendo, opa, é assim que vai acontecer, porque vou me dedicar, vou estudar, vou em busca da vaga, daquele cargo cujos requisitos eu detenho. E aí sim no 2.6, porque estamos no momento de leitura do edital, e aí você tendo interesse, porque também teve o requisito, escolheu o cargo, para se inscrever, você durante o período de inscrições, nós falamos, no dia 9 de outubro, você já não consegue mais fazer a inscrição, porque é até às 23 horas e 59 minutos do dia 8. Olha quanta observação importante. Então você, para se inscrever, acessa o site da VUNESP, localiza no site o link que tem a ver com este concurso, você lê na íntegra este edital. Nós falamos, você escolheu o cargo A, você não precisa ler as atribuições do cargo B, C, D, E, F. Assim também é um pensamento raciocínio quanto ao conteúdo programático. Cada cargo com aquilo que você precisa estudar. Mas veja, aqui no 2.6, passo a passo para a correta inscrição. Você vê também no 2.7 valores de inscrições e são diferentes. R$ 65,00 para cargos de ensino fundamental. Aqueles que exijam ensino médio, tá ok, tá ok? R$ 80,00. Para os cargos cuja escolaridade exigida é ensino superior, R$ 115,00. E aí você segue a leitura, fala de cheque, fala de pagamento devolvido ou não efetuado. Cuidado, faça a leitura de tudo ou mais que tenha a ver com o seu concurso em Assis para o cargo escolhido. Então, vejam, efetivação da inscrição, realizada a inscrição. Legal? Observe, faça a leitura. Isso é importante. Da isenção e da redução da taxa de inscrição, se for de seu interesse, porque você precisa dessa isenção ou da redução do valor da taxa de inscrição, daí sim você faz a leitura 2.14, 2.15, 2.15.2 e assim por diante. Se não for seu caso, tudo isso você não vai fazer leitura. Então você segue lendo do candidato que tem exercido a função de jurado, da condição especial. Será que seria importante e necessário para você? Candidato que se declarar deficiente ou aquele candidato que não se declarar deficiente, mas que precise de condição especial para realizar a prova, deverá, durante o período de inscrições, 31 de agosto até 8 de outubro. E tem o passo a passo, acesse o link durante o preenchimento. Legal! Então você vai ler se for importante e necessário para você. Do candidato sabatista. Se não for seu caso, você não lê. Da candidata lactante, da participação da pessoa com deficiência, muitas as informações. O edital é um documento completo e você integralmente vai ler. Anexo 8º dos endereços. Em caso de dúvidas, você pode tirar as dúvidas na Câmara Municipal de Assis. Existe e-mail, site, tá aqui para você. No finalzinho do documento, 58 é o número da página. No site da Fundação VUNESP existe o Disque VUNESP, mas veja os horários e dias em que você poderá ser atendido. Legal? E aí você observa, essa tabela é o anexo 8º do cronograma previsto. De novo, período de inscrições, 10 da manhã do dia 31 de agosto, até as 23 horas e 59 minutos do dia 8 de outubro. Aqui estão outras etapas, você vai vendo. A aplicação da prova objetiva, da prova discursiva, da prova prático-profissional, 29 de novembro. A aplicação da prova prática, vai ser definida a data. Publicação da classificação definitiva também ainda será definida a data. Mas espera aí, Fábio, para todos os cargos, eu precisarei fazer prova objetiva, prova discursiva, prova prático-profissional e prova prática? Não. Então vamos lá, com cuidado. Existem outros anexos com modelos de declarações. Se for preciso, se você necessite, você vai observar. Então, do fim para o começo,
Veja que tudo isso aqui, ó, são os conhecimentos específicos para qual cargo? Vamos ver? E é muita coisa para ser estudada. São os conhecimentos específicos para o cargo de procurador legislativo. Isso para a prova objetiva. Mas será que somente para a prova objetiva? Fica aí, espera aí um pouquinho. Vamos vendo então. Seguindo, aqui você vê conhecimentos específicos para o controlador interno. Claro que são outros conhecimentos diferentes dos conhecimentos específicos para o procurador legislativo. Novamente você entendeu? Opa, eu escolho um cargo porque eu tenho o requisito exigido. Então, se eu tenho requisito para analista de sistemas, quero disputar a vaga ou formar cadastro de reserva, porque você observou lá na tabela CR ou o número de vagas já disponíveis. E aí, se analista de sistemas for sua opção, você estuda isso aqui que estou destacando na cor azul e segue. Você nem vai ler o que está aqui nos conhecimentos específicos do controlador interno e nem mesmo do assistente técnico de recursos humanos ou motorista. Mas observe, o procurador jurídico estuda somente conhecimentos específicos para, por exemplo, a prova objetiva. O analista de sistemas e o controlador interno, na prova objetiva haverá duas partes. Conhecimentos gerais. Então imagine, pessoa A disputará o cargo analista de sistemas. Vai estudar língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico. Mas a pessoa A, que pode disputar a vaga de analista de sistemas, além de português e matemática, vai estudar esses seus conhecimentos específicos para a sua área. Entendeu? Agora, pessoa B pode disputar e quer disputar a vaga de controlador interno porque possui o requisito lá da tabela. Então, na prova objetiva serão cobrados os conhecimentos gerais, matemática e português, igualmente como no caso do analista de sistemas. Porém, para o controlador interno, os conhecimentos específicos são outros dos conhecimentos específicos do analista de sistemas. E assim é o pensamento, o raciocínio para os demais cargos. Você observa a separação inteligente no edital. Agente legislativo, estamos falando agora de conhecimentos específicos para outros cargos. Agente legislativo, esses conhecimentos específicos, você está observando comigo. Assistente técnico contábil, outros conhecimentos. Assistente técnico de áudio e vídeo, diferentes conhecimentos específicos, assim como assistente técnico de informática, assistente técnico de recursos humanos, motorista. Tudo bem. Conhecimentos específicos, cada cargo com o seu conhecimento, que é específico para o cargo. Mas, veja aqui, ensino médio completo, os cargos que agorinha mesmo citamos. Na prova objetiva, todos esses cargos, veja, do agente legislativo até o motorista. Todos as pessoas candidatas a esses cargos que exigem ensino médio completo, mas não só porque você vai olhar a tabela, requisitos exigidos, na prova objetiva, conhecimentos gerais, português e matemática, e além disso, candidata ao cargo de assistente técnico de recursos humanos. Estuda português e matemática e estuda seus conhecimentos específicos. São esses daqui. Agora, a pessoa é candidata ao cargo de motorista, estuda esses conhecimentos específicos, mas não só os conhecimentos específicos do motorista. Estuda também, porque você lê aqui, os conhecimentos gerais, português e matemática. Então, até agora, você observou que somente para o cargo procurador jurídico não existem conhecimentos gerais, porque sim, para o ajudante de serviços, na prova objetiva, duas partes também. Conhecimentos gerais, a pessoa vai estudar português e matemática. E, claro, os conhecimentos específicos para o cargo, área de atuação, ajudante de serviços. Aqui está, em destaque na cor azul. Então, entendeu o conteúdo programático? É o anexo 2º, logo após o anexo 1, que fala das atribuições, como nós havíamos visto, falado, e por isso você entende que não vai ler todas as 58 páginas. Mas, há aproximadamente umas 40 páginas,
você precisará fazer a leitura. Porque, por exemplo, o capítulo 12 fala de recursos. Será que você vai precisar saber disso? Recurso contra indeferimento de resultado de solicitação, de isenção e de redução da taxa de inscrição, de indeferimento de inscrição como pessoa como deficiência, de indeferimento de condição de jurado, assim por diante, resultado das provas, recurso contra o gabarito da prova objetiva. Mas observe, além de olhar o capítulo 12 dos recursos, saiba dos dias, datas que estão aqui no cronograma. Legal? Porque existe prazo para inscrição, existe divulgação do resultado, depois o período de recursos referentes. Veja o destaque na cor azul. E o período de 27 a 28 de outubro, depois divulgação da análise de recurso. Então, a leitura do edital é assim. Você está em um capítulo, você vai a outro, faz remissão, vai para cima. Depois desce o documento e vai fazendo a leitura daquilo que é importante para você. E lembrando, o edital é a bíblia do seu concurso. A partir do momento que você é muito bem informada, muito bem informado, corre-se menos risco de você, de repente, você não, outra pessoa que não fez a leitura, pode sofrer uma eliminação e nem mesmo fazer a prova, porque de repente achou que a inscrição foi realizada corretamente, mas não leu no edital, não seguiu passo a passo, e aí pagou a inscrição, mas não realizou o cadastro, entendeu? Capítulo 7 fala das provas. Aqui sim é importante você observar comigo. Até deixei em menor escala, mas veja. O procurador legislativo, que eu acho que o nome correto é procurador jurídico. Tá ok? Tá ok? Tudo bem. Depois aqui na página do concurso, primeiramente você vê em editais e documentos, só existe o edital de abertura de inscrições, mas é bem comum, não é raro existir depois, posteriormente, novos documentos. Você, como candidato, acompanha a página do seu concurso, que essa daqui estará na descrição do vídeo. Câmara Municipal de Assis. Poderá haver um edital de retificação do edital de abertura de inscrição. Retificar é corrigir. Mas importante, procurador é o cargo. Quais serão as provas? Prova objetiva, peça prática e prova de títulos. Então, digamos assim, são 3 etapas. Porém, e você vai observar comigo, prova objetiva e peça prática no mesmo dia. Veja comigo aqui, ó. Observe, a peça processual para o cargo de procurador jurídico será ao mesmo tempo do dia da prova objetiva. Prova objetiva, galera, até para antecipar, é aquela prova com questões, cada questão com 5 alternativas. Está aqui, ó. Leia. Sendo que uma alternativa apenas entre as 5 é a resposta correta. E sua resposta deve estar de acordo com o gabarito da banca. Se você discorda, você entra com recurso. Lembram-se de que falamos do capítulo que fala dos recursos? Então, voltando, e porque precisamos entender essa tabela, veja outro erro que percebi. Tá vendo aqui? Ajudante de serviços, até assistente técnico de RH, olha aqui, duplicou-se. Foi um equívoco, não tem problema, o importante é você ler. Se você tem requisito e escolhe o cargo assistente técnico contábil, haverá a prova objetiva. E você aprendeu comigo, prova objetiva formada por conhecimentos gerais, português e matemática, e os conhecimentos específicos, no caso, do assistente técnico contábil. Mesmo pensamento, agente legislativo. Você, de repente, escolheu esse cargo porque possui o requisito. Então, você sabe que haverá a prova objetiva com a metade ou parte dela. No caso, é metade mesmo, né? 10 questões de português e 10 de matemática nos conhecimentos gerais. E 20 questões dos conhecimentos específicos para o agente legislativo. Sobre isso, nenhuma dúvida. Legal? Motorista, observe, haverá prova objetiva? Sim. E metade das questões, conhecimentos específicos para o cargo motorista. Outra metade, porque são 10 de português e 10 de matemática, são conhecimentos gerais.
Isso de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos na prova objetiva. Porém, o cargo motorista também haverá a etapa da prova prática. E a gente consegue entender, afinal, a pessoa será motorista da Câmara Municipal de Assis, precisa demonstrar, tem prática na direção e condução do veículo e a CNH é a categoria necessária, está na tabela lá? Categoria D de dado, E de escola, A, B, qual é a categoria? Cabe à candidata, cabe ao candidato, antes de realizar o cadastro, fazer a inscrição, pagar a taxa. Como eu disse, você olha na tabela, você possui o requisito ou não? Não jogue dinheiro fora. Então, agora falando do analista de sistemas, note, haverá prova de títulos, pelo menos é o que está aqui no edital de abertura de inscrição. Se houver erro, como eu disse, haverá outros documentos nessa página aqui, edital de retificação do edital de abertura de inscrição. Então, pode ser que não haja, mas até agora estamos vendo no edital de abertura de inscrições essa tabela na página 16, capítulo 7, que fala das provas, tanto para o analista de sistemas quanto para o controlador interno, além da chamada prova objetiva. Você está vendo, estou destacando. Para analista, para controlador, haverá prova discursiva e prova de títulos. É o que está aqui. Mas você observa, se seu cargo é analista de sistemas, prova discursiva, questões e estudo de caso. Se o seu cargo, por outro lado, é controlador interno, prova discursiva, parecer técnico. E a prova objetiva, mesma coisa. Conhecimentos específicos do cargo analista de sistemas. Outra metade, matemática e português nos conhecimentos gerais. Controlador interno, seus conhecimentos específicos. 20 questões. Além dos conhecimentos específicos, os conhecimentos gerais, português e matemática. 10 de cada matéria. E aí você viu comigo, isso você desconsidera, porque já falamos, está em duplicidade. O procurador jurídico, prova objetiva, peça prática. E a peça prática e prova objetiva no mesmo dia. Além dessas duas, que acontecerão no mesmo dia, a prova de títulos. Então veja, para os cargos, ajudantes de serviço, agente legislativo, assistente técnico, para várias opções que você está vendo comigo. Motorista, a prova objetiva terá duração de 3 horas. E aí, regrinhas. Candidato somente poderá se retirar da sala da prova objetiva, depois de passar 2 horas daquelas 3 horas, tempo máximo para fazer a prova. Já para o cargo controlador interno, a prova objetiva terá 4 horas. E aí, a pessoa precisa permanecer, pessoa candidata ao cargo controlador interno, permanecer por no mínimo 3 horas dentro da sala. Para o cargo analista de sistemas, para o cargo procurador legislativo ou jurídico, prova com 5 horas de duração. É por isso que eu estou falando para vocês. Se a prova para o controlador interno dura 4 horas e o analista de sistemas e o procurador dura 5 horas, então eu fico pensando, será que para o controlador haverá prova discursiva também? Mas eu acho que sim. Tá ok? Tá ok? Importante é o que está no documento. Por enquanto, o edital de abertura de inscrição. E a gente não discute. Se a gente tem dúvida, entramos em contato com a Câmara Municipal de Assis ou com a Fundação Vunesp, até mesmo para alertar sobre possível erro nesse edital. Fala sobre o que é a prova discursiva. E veja, para o cargo de analista, a prova discursiva será composta de 4 questões e um estudo de caso. Para o cargo de controlador interno, a prova discursiva será composta de um parecer técnico. Então, é bem possível que tudo esteja correto. Tanto as etapas ou o número de provas para cada cargo, assim como a duração da prova. E aí você entendeu, a prova pode ter duração de 3 horas, ou de 4, ou de 5, a depender do cargo escolhido, porque você possui sim o requisito. Para aquele cargo, legal? Então, peça processual para o cargo de procurador jurídico. Percebe comigo que equívoco, erro,
é tranquilo, é normal. Você não tem nenhuma dúvida que o cargo procurador jurídico, quais são as atribuições e o conteúdo programático. Você viu comigo no edital que estamos observando. Mas, Fábio, fala de procurador legislativo. De repente, o nome completo, procurador jurídico legislativo? Ou procurador legislativo e procurador jurídico é a mesma coisa? Não é isso que é importante para você. Mas você pode esclarecer essa dúvida com a VUNESP ou com a Câmara de Assis. A prova prática será elaborada tendo em vista o disposto no anexo 1º e o conteúdo dos conhecimentos específicos que constam no anexo 2º. No caso, prova prática, não confunda. Prova prática é para motorista. Prova prática. Agora, prova prático profissional, aí é para outro cargo. Porque prova prático profissional é um outro nome dado à peça processual, que é, no caso, procurador jurídico ou legislativo, como está no edital. Prova prática para o cargo de motorista. Peça processual, procurador jurídico. Prova discursiva, simultânea à prova objetiva. Peça processual, prova prática. Você não se confunde a partir do momento que observa na tabela do capítulo 7, escolhido o cargo porque você possui o requisito, você olha o seu cargo, quais provas existirão. No caso do motorista, prova objetiva. Em outro dia, a prova prática. No caso do motorista. Agora, analista de sistemas. Prova objetiva, prova discursiva, as duas no mesmo dia. A prova de títulos é posterior. Controlador interno, prova objetiva, prova discursiva, as duas no mesmo dia. E o procurador legislativo ou jurídico, prova objetiva e peça prática, que é a peça processual. Perceba, peça prático profissional, peça prática, peça processual, não é prova prática. Prova prática é de motorista, aqui é peça prática. Peça prática, que é a peça processual, e a prova objetiva, ambas as provas no mesmo dia. Prova de títulos é depois, em outro momento. Então você vê, 7.1.1 vai explicando prova objetiva, você faz a leitura dos demais itens, 7.1.2 sobre a prova discursiva. Se seu cargo tem prova discursiva, você faz a leitura sobre isso. Se não tem, não tem por que ler. Da prestação da prova, provas acontecerão na cidade de Assis. E se não for possível, então você lê aqui o item 8.1.1. A convocação para a realização da prova deverá ser acompanhada pela pessoa candidata por meio de edital de convocação a ser publicado oficialmente no site da Câmara Municipal de Assis. Vou deixar na descrição do vídeo. E como subsídio, espelho e reflexo no site da Fundação VUNESP. E ninguém pode dizer que não ficou sabendo. Poxa, convocaram para a prova, mas eu não soube. Tem a obrigação de acompanhar a página do candidato no site da Fundação VUNESP ou acompanhar publicações oficiais no site da Câmara Municipal da cidade de Assis. O candidato poderá ainda consultar o site da VUNESP, contatar o serviço de atendimento ao candidato da Fundação VUNESP. Eu falei, está lá no fim deste documento, nas últimas páginas. Tudo bem? E aí, observe, como eu disse, edital, regra, manual, cartilha, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. No caso, aqui o que deve. A pessoa candidata deverá comparecer ao local que foi designado para a prova no edital de convocação para a prova. E esse candidato, essa candidata, deve estar munido. O que deve ter em mão? Caneta esferográfica com tinta preta. Não me vá com caneta de tinta azul. Documento de identificação em uma dessas formas. Você vê B1, B2, comprovante de pagamento. É o item C. Então, no dia da prova, no lugar em que foi designado para realizar a prova, leve caneta preta, documento de identificação, numa dessas formas, formatos, e o comprovante de pagamento da inscrição.
E veja lá, somente se o nome do candidato não constar do banco de dados de inscritos para este certame, concurso. Muitas as informações, é claro que nós não faremos a leitura de todo o edital, porque o edital de tão completo, ele já fala até do momento da prova. Então a prova vai começar e se o candidato estiver com qualquer equipamento eletrônico, o que vai acontecer? Precisa desligar, retirar a bateria se possível. Mas isso é lá no dia da prova, no lugar da prova, haverá fiscais de prova. E isso será explicado para você naquele momento. Olha o que eu disse, eliminação e exclusão do concurso. Como que pode acontecer? Porque a pessoa, de repente, não leu o edital. Se a pessoa não comparece à prova, é óbvio, não foi fazer a prova, tá fora. Se a pessoa se apresenta fora do local, da sala, turma, data e horário estabelecido no edital de convocação. Falou que a prova é no bairro C, a pessoa chega no bairro A. Claro, está excluído do certame, porque não haverá, eu acho, tempo de a pessoa correr para o local correto da prova. Então são muitas as informações e espero ter esclarecido, ou pelo menos iniciado o seu entendimento sobre o edital. Então você entendeu, quer saber o que a pessoa faz em determinado cargo? Anexo 1. O que estudar para a prova objetiva? Anexo 2, conteúdo programático. Da prestação da prova, são muitas as informações. Quer saber mais sobre a prova objetiva? Você vê que a data prevista para a realização é 29 de novembro, no período da tarde. Meu Deus, no período da tarde. A prova não será de manhã, pelo menos está aqui no edital. Então você já entendeu, você vai fazer a leitura para saber mais sobre a prova objetiva. Também assim, se seu cargo, lá está naquela tabelinha que nós vimos, existe também prova discursiva que será no mesmo dia da prova objetiva. É o caso do analista de sistemas, é o caso do controlador interno. Mas e aí? Todo mundo vai ter a prova discursiva corrigida? Aqui você vai entender 8.19 e seguem os itens. Você vai fazer a leitura, se for no seu caso analista de sistemas ou controlador interno. E aí, peça prática é para o procurador jurídico legislativo, no mesmo dia da prova objetiva, mas todo mundo vai ter a peça prática, peça processual lida e corrigida. Então, você vai entender item 8.36. Agora, você escolheu o cargo agente legislativo? Não, você não lê nada sobre peça prática. Tudo bem? Por isso que aquela tabela do capítulo 7, salvo engano, cada cargo com sua prova ou provas e etapas. Lembrando que no caso do motorista tem a prova prática e claro que ela não é no mesmo dia da prova objetiva. Prova objetiva é para escrever, assinalar, marcar o alvéolo do gabarito. Isso é prova objetiva, com conhecimentos gerais e específicos. Prova prática, provavelmente ser motorista, haverá um veículo e a pessoa vai conduzir, dirigir. Legal, que tal? Gostou? Quer mais? Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre concursos públicos, em especial aqueles que são divulgados aqui no site da Fundação VUNESP, vunesp.com.br. Valeu, galera, bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, turma!